Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação de estar diante de uma prova decisiva na sua vida e ter medo de fracassar, de falhar. Se você puxar um pouquinho a sua memória, você vai ter diversas experiências desde a época da escola até depois de mais velho, mais maduro, situações que te colocaram com a mesma tensão, com esse mesmo medo. Lá na escola é para atingir a nota, passar de ano. Mais para frente é para entrar numa faculdade, para conseguir tirar carteira de motorista. E durante a nossa trajetória, nós vamos passar por diversas provas e o medo de fracassar pode estar ao nosso lado. E em alguns casos, algumas pessoas são escravas do medo de falhar, de ser reprovado. Eu não quero ficar entrando no mérito da origem desse seu problema, dessa sua escravidão emocional, mas eu quero fazer uma reflexão muito importante. Jesus, ele teve um discípulo muito querido, chamado Pedro, alguém com um temperamento um tanto peculiar, bem forte. E por diversas situações, Pedro se colocou em fracasso. Mas o auge do seu fracasso está em Mateus 26, a partir do versículo 69, que diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Se tem uma pessoa que sabe o que é fracassar, falhar com alguém, é Pedro. Pedro, ele era graduado em falhar. Ele, inclusive, falhou na sua profissão. Quando Jesus o chama para ser discípulo, Pedro tinha passado a noite toda tentando pescar. Pedro era um especialista naquilo que ele fazia. E o mais interessante é que o convite de Jesus passou por uma pesca milagrosa. Antes de Pedro se tornar discípulo de Jesus, Jesus chega para perto de Pedro e diz assim: Pedro, eu sei que você passou aí a noite inteira tentando pescar e não deu certo, mas vamos lá comigo? Pedro, com seu jeito, com seu temperamento: Meu querido, eu passei a noite inteira, eu sou especialista nisso. E mesmo assim eu fracassei, então não vem tentar me ensinar. Eu sei fazer bem feito. Mas mesmo assim, depois de ter resistido um pouco, ele foi. E a grande pesca milagrosa acontece. E mais que isso, Pedro deixa de ser um pescador de peixes e se torna um pescador de homens. E mesmo Pedro caminhando com Jesus, ele voltou a falhar. Mas aqui tem uma chave poderosa para você que se sente escravo de falhar e que quer ser o tempo todo perfeito ou tem um excesso de perfeccionismo e que você sabe que não é bom e você luta contra isso. Pedro, ele andou com Jesus. Pedro experimentou de milagres com Jesus. Muito se fala do temperamento de Pedro, muito se fala de Pedro ter negado a Jesus, mas Pedro foi o único
que andou sobre as águas com Jesus. Mas Rian, ele falhou, ele afundou depois. Sim, mas ele andou sobre as águas. Ele experimentou o sobrenatural de Deus. Se você deseja se libertar da aprovação de uma prova, ou do perfeccionismo, ou de não falhar constantemente, você precisa de uma vez por todas sair do âmbito humano e transitar para o âmbito sobrenatural, que é o natural de Deus. Jesus, ele realizou diversos milagres e Pedro estava presente. Pedro se torna o pastor da igreja. Jesus o convoca para isso, mesmo tendo falhado. E aí que é a coisa mais linda do chamado de Jesus para a sua vida. É que da mesma maneira que Pedro falhou, fracassou por diversas vezes como profissional, como um amigo de Jesus, como um discípulo e até mesmo como um pastor da igreja, em alguns momentos, ainda assim, ele foi amado por Jesus, ele foi eleito por Jesus, ele foi escolhido por Jesus. O segredo não está em abraçar o fracasso ou se agarrar ao perfeccionismo, mas está em se agarrar a Jesus. Porque Pedro falou também: Jesus, para onde eu vou? Se só tu tem palavras de vida eterna, tu és o pão do céu. Pedro desenvolveu um relacionamento tão íntimo com Jesus, a ponto de ele reconhecer em Jesus a sua dependência. Se você deseja se libertar do medo do fracasso, é necessário você andar sobre as águas e experimentar as águas geladas que você vai caminhar sobre. Viver o sobrenatural de Deus não é presenciar milagres constantes, mesmo as pequenas coisas sendo milagres, mas é você transitar numa dependência de Jesus, numa dependência de Deus, em que você entrega as suas provas, você entrega os seus resultados nas mãos de Deus, sabendo que Ele é quem cuida dos seus resultados. Sim, Pedro se preparou por 3 anos para ser o pastor da igreja. Pedro falhou durante esse processo, mas Pedro aceitou o chamado de ser dependente de Deus. Não mais pastor, não mais pescador, mas pastor. E essa transição não é fácil. Ser dependente não é simples, mas requer uma só coisa: dizer sim para o chamado de Jesus para a sua vida. O sim de Jesus, ele gera desconforto, porque você em alguns momentos não vai ter a certeza do amanhã. Você não vai ter a certeza dos resultados daquilo que você está fazendo. Pedro vivenciou isso. Jesus virou para os seus discípulos e falou: ei, eu quero que vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Mas Jesus não disse que no meio do caminho teria uma tempestade. Jesus não disse que, olha, eu vou ao encontro de vocês andando sobre as águas. Quando você depositar sua fé em Jesus e a sua dependência por completa nele, você vai romper com a escravidão de fracassar e vai transitar no sobrenatural, vai viver grandes milagres. Foi assim na minha vida, foi na vida de Pedro e de muitos outros, e eu tenho certeza que vai ser também na sua vida. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, o Senhor chamou Pedro, o Senhor me chamou, e o Senhor tem chamado a cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo. Que possamos, Deus, dizer sim, sempre sim, para aquilo que o Senhor tem para nós, a ponto de não mais dependermos de atitudes humanas para os nossos resultados, mas que possamos confiar 100% em Ti, sabendo que os resultados
estão em ti, Jesus. Deus, da mesma maneira que o Senhor fez uma grande pesca milagrosa, nós queremos, Deus, presenciar os seus milagres nos dias de hoje, Deus. Nós queremos olhar para as provas que nós temos diárias, Deus, e entregarmos o nosso resultado, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada uma dessas provas, sabendo que nós estamos fazendo a nossa parte, que é depender por completo de Ti, Deus. Nós queremos entregar todas as áreas da nossa vida, Senhor. Não mais na nossa força, Deus. Se porventura as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus, se sentem fracassadas na área sentimental, que o Senhor possa trazer o conforto e restaurar, Deus, e preparar o melhor para a vida de cada um desses, Deus. Se o fracasso é na área profissional, Deus, que o Senhor venha direcionar cada um desses, Deus. Se o fracasso é familiar, que o Senhor venha restaurar a família de cada um, Deus. Mas mais do que qualquer outra coisa, Deus, o nosso desejo é nos lançar por completos ao Teu chamado. Nós oramos a Ti, sabendo que o Senhor é Deus sobre nós e sobre qualquer circunstância. Nós oramos a Ti em nome de Jesus.